Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão chegando em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. E nesta oportunidade, neste vídeo, eu gostaria de falar com vocês a respeito da Bíblia Aplicação Pessoal. É a Bíblia que eu uso, para fazer aqui as minhas aulas, A maioria das vezes uso outras Bíblias também, mas na maioria das vezes é ela que tem me acompanhado aqui na formação, do esboço para a escola dominical, tá certo? Então, Bíblia, aplicação pessoal, na versão, Almeida Revista e Corrigida, de edição de 95, essa daqui, ok? Aqui no sumário, existe toda a organização, a disposição da Bíblia. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Para mostrar um pouco a respeito da Bíblia Aplicação Pessoal, fazer aqui essa propaganda, mas para indicar a você que de repente tem aí a dúvida com ela, que ainda não conhece, que de repente deseja comprá-la. É uma excelente Bíblia, é uma Bíblia muito boa, Bíblia de estudo, O conteúdo de estudo que acompanha é muito bom. A Bíblia é uma Bíblia só, Vamos entendendo por aqui. Bom, índice dos livros, Essa segunda página aqui, prefácio da edição brasileira, tem toda uma explicação. E aí os colaboradores, O prefácio da Almeida Revista e Corrigida, edição de 95, está nessa folha, São Paulo, janeiro de 95. E depois aqui já começa alguns estudos aqui, algumas coisas que é bem interessante, nessa Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia de estudo da aplicação pessoal. Então vem aqui o que é a cronologia de fatos bíblicos e mundiais, Então a criação começa onde tudo começou e vem aqui falando a respeito de cada acontecimento na história, tá certo? Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Isso, olha só, que legal, tá? Dá para mostrar aí para vocês, ó. Tá certo? Então, aqui, nasce Isaac, Aqui, americanos nativos vindo do norte da Ásia e migram para a América do Norte. A China desenvolve a pecuária e a irrigação. Os ingleses edificam Stonehenge, um centro para adoração religiosa. Os foles usados na Índia permitem a construção de fornos que trabalham a temperaturas mais elevadas. Então, esses dados que estão aqui, eu estou lendo e está focado, mas esses dados que estão aqui, acontecem 2000 anos depois da criação, depois da criação que está aqui, Gênesis 1, não datada, mas daí vem os acontecimentos. Então, nessa ocasião aqui, os egípcios descobrem o papiro e tinta para a escrita e constroem as primeiras bibliotecas. Objetos de ferro são confeccionados no Antigo Oriente Próximo. Então, essas informações estão bem aqui, há 2.500 anos antes de Cristo, E aí vem 2.400 anos e vai contando essa história, esses fatos bíblicos e mundiais. Então, nós temos aqui na linha de cima os fatos bíblicos e abaixo os fatos mundiais. Muito bem. E aí, aqui até coloquei algo que eu mesmo escrevi, início da Idade do Ferro, que é em 1200 antes de Cristo, tá certo? Tem o período aí dos juízes, Olha lá, e depois vem o Gideão, a história de Gideão aqui é próxima a esse momento, que é 1162 antes de Cristo, A história de Gideão. E, bom, então, o que é aplicação, Tá nessa página aqui. O que é aplicação? A melhor maneira de definir a aplicação é esclarecer o que ela não é. Aplicar conhecimento não é acumular informações. Essas nos ajudam a descobrir e entender fatos e conceitos, mas isso não nos garante um bem viver. A história está repleta de pessoas célebres e filósofos que tiveram contato com os textos bíblicos,
Conheceram a verdade, mas falharam em aplicá-la em sua vida. Isso não impediu de crer e mudar. Muitos pensam que entender é o objetivo final de estudar a Bíblia, mas isto é apenas o início do processo. Então, a aplicação não é ilustração. A ilustração, uma história, é apenas contar como alguém lidou com uma situação semelhante, embora ouvir possa despertar nossa empatia pela pessoa. Continuemos com um pouco de direcionamento para resolver a nossa situação. Então, vem falando, esses apontamentos aqui são bem enriquecedores, né? Bom, e aqui continua, e aí em cima vai dando, né, os pontos interessantes, e aqui, ó, perfis biográficos, e aqui também, olha só, a harmonia dos evangelhos, né? Existe todo, ó, a característica da Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Então, tem as notas, além de fornecer ao leitor muitas notas aplicativas, a Bíblia de estudo e aplicação pessoal contém várias notas explicativas que ajudam a entender o contexto histórico e cultural dos tempos bíblicos, os lugares em que ocorreram os episódios descritos, os princípios teológicos e os pontos de difícil compreensão. Também é estabelecida a relação entre várias passagens. Por exemplo, de nota aplicativa, veja Marcos e tal. E aqui dá já um exemplo, né? Então, introdução dos livros, né? Onde vai falar ali, a introdução vai falar da cronologia, vai falar das informações essenciais ali de cada livro, né? Que é importante a gente sempre estar em mente quando formos ler, né, estudar a respeito daquele livro, né? E depois o resumo, o esboço, né? É uma espécie de sumário, uma lista dos principais temas em que foi dividida a narrativa, né? Os tópicos são acompanhados de um breve comentário. A lição-chave, a linguagem é simples e direta, favorece a memorização, tá certo? Então, é uma Bíblia realmente que vale a pena a gente ter para estudar em casa, de repente tirar uma dúvida e outra. Ela esclarece bastante, tá certo? Eu vou deixar aqui o link para que você também possa adquirir, né? Um link que você vai adquirir através do site da Amazon, e você comprando através desse link você me ajuda bastante, tá certo? Bom, e aí vem, né? Olha lá, os esboços, aí vem falando aqui da harmonia dos evangelhos, né? Perfis biográficos, é muito interessante isso, que fala de cada personagem ali. Os mapas, né? Os mapas bíblicos vem trazendo e dando mais entendimento à medida que a gente vai lendo o texto. Existem sempre os mapas ali ao lado do texto, onde vai somar a nossa compreensão. E a gente está vendo tudo isso, e aqui embaixo também correndo, olha só, a história, né? A história vem correndo aqui. Aqui, ó, aqui já estamos em Malaquias, né? E aqui, ó, o escultor grego Fídias esculpe uma estátua de Zeus com aproximadamente 20 metros de altura, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, em 438 antes de Cristo, né? E aqui Malaquias torna-se profeta nesse momento aqui, 430 anos antes de Cristo. Então a história vem sendo contada aqui também. E aí até chegar aqui no momento em que Jesus é crucificado e ascende ao céu, né, o Pentecostes, início da igreja primitiva, né, no ano 30. Muito bem, e aqui vem contando, continua contando a história os fatos mundiais. Bom, então, Antigo Testamento vai começar aqui, Gênesis, a gente vem aqui para a primeira parte, aqui, o primeiro capítulo, né? E aí, como já lemos, né? Olha só, informações essenciais, né? Ali no topo, eu vou fixar aqui para vocês acompanharem, é muito interessante isso. Olha só, então o que tá ali, né? No comecinho, né? O que a gente tem ali, né? Nós temos as informações essenciais, né? Olha só. Então aqui nós temos propósito, né? O autor, Moisés, destinatário, a data a qual foi escrito, o panorama, olha só, região atualmente conhecida como Oriente Médio, né? Do local onde foi
onde foi vivenciado tantas histórias nesse livro. E depois aqui, pessoas-chave, né? Pessoas-chaves, Adão, Eva, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e José. Muito bem. E aqui, olha só, iniciar, né? Iniciar, começar, dar início, abrir, né? Então vem falar de Gênesis e já dá uma boa introdução aqui nesse texto, tá certo? E ele vai nos dar uma introdução, né? Muito bem. E aqui, olha só, nessa outra página, o esboço, né? Então nós temos a história da criação, né? Olha só, história da criação. E aqui ao lado está escrito algo a respeito da história da criação, né? E o que está ali escrito? Não sei se vai dar para vocês aí acompanharem a leitura, mas olha só. Deus criou os céus, os mares e a terra, ele criou as plantas, os animais, os peixes e os pássaros, os seres humanos, porém ele os criou à sua imagem, né? Olha lá, os seres humanos, porém ele os criou à sua imagem. Há momentos em que somos tratados com desrespeito, mas podemos estar seguros da nossa dignidade e do nosso valor, pois fomos criados à imagem de Deus, tá certo? Então, a história da criação, a história de Adão, quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles eram sem pecado, mas tornaram-se pecadores quando desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore proibida. Através de Adão e Eva, aprendemos sobre o poder destrutivo do pecado e suas amargas consequências. Muito bem. Aí aqui vem falar a respeito da história de Noé, a história de Abraão, né? A história, aí tem que subir um pouquinho aqui, a história de Isaac, tá certo? E aí vai dando também a referência aqui na lateral, tá certo? Megatemas, né? O que é os megatemas que tem aqui? Deixa eu só ajeitar a câmera, isso, muito bem. Agora aqui, ó, megatemas, né? O que é? Então, qual que é um dos megatemas que nós temos? O princípio, né? E qual que é o outro? Desobediência, entenderam? Então, a explicação e depois a importância. Então, no princípio, Gênesis explica o princípio de muitas realidades importantes: o universo, a terra, as pessoas, o pecado e o plano da salvação de Deus, tá? E daí aqui vem falar da importância. Gênesis ensina-nos que a terra é bem feita e boa. As pessoas são especiais e únicas para Deus. Deus é o criador e sustentador da vida. Olha aí, interessante, né? Para você ir meditando e isso vai fazendo com que se some aí. É lógico que o que está escrito aqui, para muitos, né? Para muitos é simples, é claro, é óbvio. Mas para muitos também é uma leitura nova, é algo que a pessoa talvez nunca escutou. Mas vamos lá. Independente disso, soma-se a nossa vida, a nossa fé. A desobediência. Então, megatemas, né? Qual que é o outro megatema? É a desobediência. Então, estamos sempre enfrentando grandes escolhas, né? A desobediência ocorre quando as pessoas escolhem não seguir a vontade de Deus. E qual que é a importância desse megatema? Qual que é a importância da desobediência? O que a gente aprende aqui? Gênesis explica porque as pessoas são más, elas escolhem fazer o mal. Mesmo os grandes heróis da Bíblia falharam e desobedeceram a Deus, tá certo? Então, assim, é uma Bíblia que realmente ela vai te dar aí vai ampliar a sua maneira, né? Eu falo aqui como professor de escola dominical, não sou ali, né, aquele grande pregador, às vezes a gente ministra também, mas é bem menos, né? Mas vai fazer com que você avalie certos contextos de uma maneira mais produtiva, no sentido em trazer para nós a importância de realmente isso fazer efeito na nossa vida, né? Que é o que a Bíblia precisa fazer na nossa vida. Ela precisa ter essa força, né? Ela tem, a palavra de Deus é soberana, ela tem essa força. Mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração e deixar que realmente Jesus entre em nossa casa e realmente essas mudanças e transformações aconteçam. E o que mais que a gente pode falar aqui, né? Da Bíblia. E aí, ó,
Legal, aqui lugares chaves, né? Em Gênesis tem todo um mapa aqui contando uma história. E aqui já vem, olha só que legal, o monte, né, de Ararat, o pecado de Adão e Eva introduziu o pecado na humanidade, né? Anos após a queda, o pecado se espalhara, né? Espalhara de tal forma que Deus decidiu destruir a terra com uma grande enchente. Mas Noé, sua família e um par de cada espécie dos animais ficaram a salvo na arca. Quando as águas baixaram, a arca descansou sobre o monte de Ararat. Então vem explicando, né? E aqui no mapa vem trazendo, olha só, Siquém, Arã, né? Hebron, Berseba, Betel, Egito, né? Ur dos Caldeus. Então vem dando toda essa explicação. Olha só quanta coisa a gente já não viu aqui antes de entrar ainda no texto que é aqui, né? O capítulo 1 está aqui. Então aqui, ó, a história da criação, e aí tá um resuminho aqui já, tal. Então você vai lendo, você vai, né? É como que as entradas para o prato principal, né? Que é a palavra de Deus. E aqui já um apontamento, um estudo, né? O princípio, né? Então, eu espero que vocês consigam aí acompanhar também na leitura. Arrumar aqui a câmera aqui, pronto. Olha só, a Bíblia não discute o tema da evolução, pelo contrário, seu parecer afirma que Deus criou o mundo. A visão bíblica da criação não entra em conflito com a ciência, mas sim com a teoria de um princípio sem um criador. Cristãos igualmente comprometidos e sinceros têm discutido sobre a criação e chegado a diferentes conclusões. É claro que isso é esperado, pois as provas são muito antigas e, devido às devastações diárias bem fragmentadas, né, os estudantes da Bíblia e da ciência devem evitar polarizações. Olha como essa palavra polarização está em evidência hoje, né? É preciso cuidado para não fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Essa informação é importante. Da mesma forma, o estudante da ciência não deve fazer a ciência dizer o que ela não diz. Será que a gente vive esse momento? Há de se pensar, né? Há de se pensar. Bom, vamos lá. O aspecto mais importante dessa discussão não é o processo, mas a origem da criação. O mundo não é produto da casualidade e probabilidade. Deus o criou. A Bíblia não apenas nos diz que o mundo foi feito por Deus, mas também nos mostra quem é Deus. Ela revela a personalidade dele, o seu caráter e o seu plano para a criação. Além disso, a Bíblia também revela o desejo mais profundo de Deus, relacionar-se com as pessoas que ele criou. Deus deu o último passo em direção à reconciliação conosco, através da sua visita histórica ao planeta na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Podemos conhecer de maneira bem pessoal este Deus que criou o universo. Coisa linda, né? Os céus e a terra estão aqui. Nós estamos aqui. Deus criou tudo o que vemos e experimentamos. O livro de Gênesis se inicia assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui começamos a mais excitante e completa jornada imaginável. Tá certo? Então, olha só que bacana, né? Esse texto, um texto aqui da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. E aqui, é claro, começa o texto da Bíblia e a gente vai virando, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui, né? Começa o texto da Bíblia e aqui é tudo estudo. É tudo estudo e a gente vira aqui e a Bíblia começa aqui, né? E continua, verso 4 aqui, né? E continua aqui, e aqui, ó, dias da criação, e vem com esses esboços aqui, assim, muito interessante, pessoal. Tá? Então, para você que deseja essa Bíblia, que pensou em comprar essa Bíblia aqui, eu realmente sugiro que não perca tempo, compre, estude através dela, que é uma Bíblia muito boa, nos faz realmente refletir, né? Na pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, a sua obra, todo o processo. E aqui, olha só que legal, aqui pra gente finalizar,
para não demorar muito, né, esse vídeo, como eles também falaram no começo, né, que a Bíblia traz em páginas o personagem, né? Então aqui é a página que vai falar de Adão, né? Então aqui tem os pontos fortes e êxitos, né? Depois fraquezas e erros, lições de vida, e aqui todos numerados aqui para a gente seguir. E as informações essenciais, versículo-chave, né? E aqui o restinho aqui da história de Adão pode ser encontrada de Gênesis e tal. E aí fala também, ó, ele é mencionado, né? Deixa eu ver aqui, ó, vocês não estão vendo onde eu estou lendo aqui. Pronto, aqui. Ele também é mencionado em Primeira Crônicas, tal, e dá todo esse esboço aqui. Muito interessante, muito rica essa Bíblia, a aplicação pessoal. Ó, então como a gente já falou aqui do comecinho, e é claro, né, a Bíblia pessoal minha aqui, tá tudo rabiscado mesmo, viu? Sempre com algumas anotações, tá vendo? Aqui vai falar de Abel, né? E sempre acompanhando os estudos que são bem interessantes. Ó, Noé, né? O perfil aqui de Noé, sempre com aquele resumo, né? De erros e acertos, né? Informações essenciais. Olha, aqui é Ló, né? Beleza. Agora vamos um pouquinho aqui à frente e vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento, né? Vamos aqui, ó, no livro de João, né? Olha o livro de João. Aqui a introdução, né? Todas as informações essenciais aqui, né? Propósito, autor, a data, né? O panorama, versículos-chave, pessoas-chave, lugares-chave, né? Então tá tudo aqui. Aqui uma introdução, né? Do escritor aqui, e depois o esboço, sempre com esses pontos aqui, de praxe em todos os livros, tá? Megatemas também, sempre aqui, olha só. Quais são os megatemas? Jesus Cristo, Filho de Deus, com certeza. Vida eterna, fé, Espírito Santo. Aí vem a explicação e a importância. Nós já vimos isso, né? Nós já vimos lá no começo. E eu queria passar aqui também para falar aqui a respeito disso aqui. Então, toda a Bíblia, todos os personagens principais, eles sempre vão ter esse espaço aqui falando um pouquinho de quem foi, né, cada um deles. Nesse caso aqui, João Batista, né? E aí assim a gente segue, olha só, vou folheando aqui, ó. Olha lá, Nicodemos, né? Ó, quem foi Nicodemos? Aqui tem um resumo bem bacana de Nicodemos, né? João capítulo 3 aqui. Certo, pessoal? Bom, e aí é isso. Lá no final da Bíblia, olha só, lá no final da Bíblia, vou lá pro finalzinho dela, tem aqui, né, o plano de Deus para o homem, né, o arrependimento, a salvação, o batismo em águas, explicando aqui alguns versículos, né, ó, o que é cura divina, né, o batismo no Espírito Santo, muito importante, né, a segunda vinda de Cristo, né. Então, são coisas que realmente vai nos ajudar, né, vai somar aqui. Olha só, os últimos dias da história humana, né, os últimos dias de preparação, arrebatamento, tribulação. Então tem vários estudos, tem muita coisa, com certeza em alguns minutos não é possível falar o que essa Bíblia tem de tão bom, né? Que toda ela é boa. E aqui, ó, como encontrar ajuda na Bíblia, né? Todas elas têm, aqui também tem, né? História do Antigo Testamento, pessoas de grande fé no Antigo Testamento, tem aqui o estudo, né? O que mais? Hinos da Bíblia, tem esses apontamentos aqui, né? Muitas Bíblias têm essa aqui é de praxe, meio que de praxe, né? A tabela de pesos e medidas, plano de leitura diária, né? Olha lá, janeiro, fevereiro, março, e aí você vai lendo e vai dando baixa aqui na listinha, tá certo? Muito bem, aí depois, ó, tem índice de notas, né? Índice de notas é muito bom. E depois, lá na frente, o que tem aqui? Ah, sim, o índice de diagramas, que é aquele que a gente viu, né? Que fala de cada um. Vamos ver aqui, quer ver? Ó? Um aqui que fala no Novo Testamento, ó, a armadura que Deus nos deu, né? Na página 1655. 1655. Então vamos lá. 1655. Efésios, né? Vamos lá em Efésios. Efésios, capítulo 6. Aqui, tá certo? E aí fala aqui também, é um esboço, né, da armadura de Deus, né?
peça da armadura, aí tem a peça da armadura aqui, eu já rabisquei, foi tudo. O uso, né, que é a verdade, prontidão, a justiça, a fé, a salvação, e a finalidade delas. Então é muito interessante isso, tá bom? E nessa Bíblia aqui, eu fiz uma junção, né, eu mandei para São Paulo, o rapaz que faz lá essa parte de capa de Bíblia e tal, e coloca índice também, ele fez para mim, que foi o que? Eu coloquei aqui mais algumas coisas, né? Mais algumas coisas. Eita, os esboços, velho. Algumas coisas aqui, coloquei esse mapa aqui interessante, que é o quadro, né? Que a CPAD tem, muito legal. E tem os mapas aqui. Aí depois nela eu mandei colocar uma concordância, né? Só que daí veio da obreira aprovado. Eu desmontei uma obreira aprovado e coloquei junto com essa. Concordância, a Bíblia é muito boa, né? E depois aqui, para finalizar e ficar realmente completa essa Bíblia, eu coloquei também a harpa cristã. A harpa cristã aqui, certinha, né? A oficial da Bíblia. E aí acabou que essa Bíblia minha fica com dois conjuntos, né, de mapas, que acaba enriquecendo ela, né? Que traz aqui duas perspectivas, né, de mapas, não são os mesmos mapas, e sim diferentes mapas, mas os mapas bíblicos assim a gente tem sempre praticamente a mesma coisa, né? Mas aqui ficou um pouquinho diferente, sim, porque na aplicação pessoal ela é diferenciada das outras, tá? Traz realmente, dá um tom diferente até nessa questão dos mapas aqui atrás, tá vendo? Olha só, divisão romana da Palestina, né? E aí você tem essa ideia, né? São mapas bem coloridos, né? Mapas bem interessantes aqui, tá certo? Bom, pessoal, e aí, olha só, mandei fazer uma capa bem firme, né? Uma capa bem dura mesmo. Essa Bíblia aqui acho que tá pesando 1 quilo e alguma coisinha. Eu vou pesar um dia desse pra saber. Vou deixar no comentário aí, tem balança aqui em casa, eu vou deixar no comentário aí pra vocês verem essa curiosidade, tá certo? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e eu vou deixar também o link para você adquirir ela através da Amazon ou de algum outro canal que possa fornecer para você. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.